Recém-separada, morando sozinha, e as janelas da casa abertas para ventilar, e por que não ser a mulher da janela? Baseada em uma história real. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. O sol do fim da tarde desenhava faixas douradas no chão do novo apartamento. Fernanda encostou as malas na parede e respirou fundo. O ar tinha cheiro de tinta fresca e promessa. Depois de um divórcio silencioso, ela queria apenas recomeçar. Um canto só seu, onde o corpo e o pensamento pudessem existir em paz. As janelas amplas deixavam entrar uma luz leve, quase líquida. Lá de baixo, o barulho da rua subia como um lembrete de que o mundo seguia em movimento. Buzinas, risadas, o apito distante de um vendedor de pamonha. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro não doía. Nos dias seguintes, o apartamento começou a ganhar vida. Um vaso de samambaia na varanda, livros empilhados no chão, o café coado em caneca grande. Fernanda trabalhava de casa, escrevendo roteiros para pequenas campanhas. Nos intervalos, deixava o rádio tocar baixinho e andava descalça, ouvindo o eco leve dos próprios passos. Foi numa dessas tardes que ela notou o primeiro aceno. Um homem na varanda do prédio ao lado, jovem, expressão tranquila, fones de ouvido. Ele levantou a mão num cumprimento breve, quase distraído. Fernanda respondeu com um sorriso. A cena não durou mais que 2 segundos, mas ficou na memória como um lampejo de normalidade. Depois de tanto tempo se sentindo invisível, era bom ser vista, sem peso, sem intenção. Mas nem todos olhavam assim. No andar de cima, uma senhora observava pela fresta da cortina. Dona Vilma morava ali há mais de 20 anos. Conhecia cada vizinho, cada som, cada luz que se acendia fora de hora. E o que via naquele novo apartamento parecia lhe causar incômodo. Uma mulher sozinha, janelas abertas, música suave. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse algo mais antigo, o medo de quem confunde liberdade com ameaça. Numa manhã de domingo, Fernanda pendurava roupas no varal quando ouviu a voz de Vilma no corredor. Esses prédios novos, tanta janela, pouca vergonha. O tom era baixo, mas o suficiente para atravessar as paredes. Fernanda fingiu não ouvir. Continuou dobrando os lençóis, tentando manter o coração em compasso. Naquela noite, enquanto tomava banho, viu o reflexo de si mesma no espelho embaçado. O corpo marcado por histórias, o olhar tranquilo. Encostou a testa no vidro e sorriu de leve. Ali, nua e sozinha, sentiu-se em casa. Mas o sossego durou pouco. Dias depois, notou cochichos no elevador, olhares atravessados no hall. O síndico, constrangido, comentou: "Ah, é coisa de gente que fala demais, mas dizem que você aparece demais na janela." Ela riu sem graça, sem entender. Mas por dentro algo se mexeu, como se o ar tivesse mudado de temperatura. Naquela noite, Fernanda fechou as cortinas pela primeira vez, e enquanto apagava as luzes, percebeu o paradoxo cruel. Precisou esconder-se dentro de casa para sentir-se segura no lugar que escolheu para ser livre. O vento soprou leve pela varanda. Lá fora a cidade seguia igual, mas no alto do edifício começava uma história sobre o que acontece quando a liberdade de uma mulher vira espelho, e o espelho assusta quem se vê nele. Os dias seguintes pareceram normais, pelo menos à primeira vista. Fernanda seguia sua rotina: café preto, trabalho, música leve. Mas o ar dentro do apartamento começava a mudar de densidade. Pequenos ruídos que antes passavam despercebidos, agora pareciam carregados de intenção. Passos no corredor, uma janela que batia, risadas breves atrás da parede. Uma manhã encontrou um bilhete dobrado na porta. "Tenha mais cuidado com o que mostra." A caligrafia era irregular, como se escrita com pressa. Fernanda leu 2 vezes, sem entender se era uma ameaça ou um conselho. Guardou o papel na gaveta e tentou rir daquilo.
Besteira de prédio, pensou. Mas à noite fechou as cortinas mais cedo. No elevador, os vizinhos pareciam medir o espaço entre ela e as portas. Alguns cumprimentavam rápido, outros desviavam o olhar. Apenas uma senhora do terceiro andar sorriu, com compaixão contida. Gente desocupada inventa história, minha filha. Fernanda agradeceu, mas o nó na garganta não desfez. Com o passar das semanas, a tensão se infiltrou no cotidiano. No grupo de mensagens do condomínio, uma moradora mencionou comportamentos indecentes à noite. Ninguém disse nomes, mas não precisava. Um emoji de olhos arregalados, outro de risada, e o silêncio cúmplice que segue toda a calúnia. Fernanda começou a andar diferente dentro de casa, mais devagar, mais consciente dos gestos. Fechava o roupão até o pescoço, mesmo sozinha. O apartamento, antes refúgio, agora parecia vitrine. Certa tarde, ao abrir a janela para regar as plantas, ouviu a voz vinda de cima. Tem gente que gosta de se mostrar. O tom era o mesmo da vizinha do sexto andar, Dona Vilma. Fernanda olhou para cima, mas não viu ninguém. Apenas a cortina balançando, como um aceno disfarçado. Naquela noite, o som do interfone a fez sobressaltar. Era o síndico. Fernanda, desculpa te incomodar, mas chegaram mais reclamações. Reclamações? É, dizem que você anda sem roupa na sala. Ela riu incrédula. O quê? Isso é absurdo. Eu sei, mas você sabe como é, né? Gente comenta e a gente precisa ouvir. Precisa ouvir ou precisa acreditar? Perguntou, a voz calma, mas firme. O síndico desviou o olhar. Só tenta evitar mal-entendidos. Quando desligou o interfone, o coração batia no ritmo de quem foi invadida. Fernanda olhou para as janelas, todas fechadas, todas cúmplices, e entendeu que o corpo dela agora era uma história contada por outros. Nos dias seguintes, a solidão cresceu como um mofo nas paredes. O telefone tocava menos. O amigo do prédio ao lado, aquele do aceno leve, parou de cumprimentar. A cidade lá fora seguia viva, mas dentro do apartamento o tempo parecia suspenso. Um intervalo entre ser e ser vista. Num domingo qualquer, Fernanda decidiu abrir as cortinas novamente. Deixou a luz entrar, o ar circular, o rosto banhado pelo sol. Era um gesto simples, quase teimoso. Mas por alguns segundos, o medo recuou, até ouvir o clique de uma câmera vinda da varanda de cima. O som era nítido, seco, real. Ela se virou, mas tudo que viu foi o pano branco da cortina se fechando. O coração dela se fechou junto. Naquela noite, escreveu no caderno. Às vezes o julgamento vem disfarçado de zelo, e o que chamam de vergonha, muitas vezes é apenas uma mulher vivendo. Fechou o caderno, apagou a luz, mas o eco do clique permaneceu. E o mundo do lado de fora parecia cada vez mais pequeno. O silêncio do prédio parecia outro. Não era mais o silêncio da paz, era o da espera. Fernanda sentia os olhares antes mesmo de sair do elevador. Cada porta entreaberta parecia guardar um rumor, uma versão dela inventada em voz baixa. Naquela manhã, o porteiro a chamou com cuidado. Dona Fernanda, tem uma correspondência para a senhora. Era um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Se não quer respeito, mude-se. A caligrafia era firme, cruel. Ela respirou fundo, dobrou o papel e respondeu com um único gesto possível. Subiu as escadas, sem pressa, até o sexto andar. A campainha soou uma vez, depois outra. A porta se abriu com um ranger de madeira antiga. Dona Vilma apareceu. Rosto imóvel, olhar frio.
O corredor cheirava a desinfetante e chá de camomila. Pois não? Fernanda manteve o tom calmo. A senhora escreveu isso? Mostrou o bilhete. Vilma ajeitou o óculos fingindo surpresa. Eu? Imagine! Mas, se a carapuça serviu... O ar entre elas ficou denso. Fernanda poderia ter gritado, mas não gritou. Apenas perguntou, com voz quase doce. A senhora me conhece? Conheço o tipo. E que tipo é esse? Mulher sozinha, muito livre, daí pra frente o resto é consequência. A frase veio seca, como sentença. Por um instante, o corredor pareceu estreitar. Fernanda percebeu o medo querendo tomar forma, mas não deixou. Endireitou os ombros. Sabe o que é curioso, dona Vilma? Disse com calma. É que a senhora me vigia tanto que deve saber. Eu só quero viver. A senhora devia tentar também. O olhar da vizinha tremeu, rápido, antes de endurecer de novo. No meu tempo, as mulheres tinham pudor. Fernanda sorriu, leve. No meu, elas têm coragem. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer resposta. Vilma fechou a porta devagar. O som do trinco pareceu final, mas não era. Fernanda desceu as escadas devagar. Quando o elevador se abriu, ela viu o próprio reflexo no espelho. Olheiras fundas, cabelo preso às pressas, um cansaço bonito. Ficou parada ali por alguns segundos, observando. O corpo que julgavam, o corpo que ela habitava, e entendeu, pela primeira vez, que o escândalo nunca esteve nela. As portas se fecharam. O reflexo desapareceu, mas algo dentro dela permanecia inteiro. Naquela noite, Fernanda abriu as cortinas e acendeu todas as luzes da sala. Deixou o vento entrar. Do prédio vizinho, alguém observou, talvez curioso, talvez admirado. Vilma também olhava, da varanda, mas dessa vez, sem palavras. Fernanda ficou de pé, imóvel por alguns segundos. Não como provocação, mas como quem devolve ao mundo o direito de olhar, sem pedir desculpa. Os dias que vieram depois foram de uma calma diferente. Não era mais o sossego inocente do começo. Era o silêncio depois da tempestade. Aquele que vem quando a alma cansada decide descansar de vez. Fernanda passou a acordar cedo, abrir as janelas e deixar a luz entrar. O sol atravessava a cortina como se pedisse desculpas pelos dias em que ficou do lado de fora. O apartamento voltava a respirar. As fofocas ainda existiam, mas agora chegavam fracas, dissolvidas. No grupo do condomínio, o assunto mudou. Nova pintura na fachada, aumento na taxa de água. A apeladona já não rendia manchetes. Talvez porque ninguém sustenta por muito tempo uma mentira quando quem foi ferido decide não carregá-la mais. Numa manhã de sábado, Fernanda encontrou Dona Vilma na portaria. As duas se olharam com um reconhecimento silencioso. A vizinha segurava uma sacola de frutas e o porteiro segurava a porta. Por um instante, o tempo pareceu parar. Nenhuma pediu desculpa, nenhuma exigiu perdão. Mas a guerra acabou ali, no gesto simples de se olharem sem medo. Fernanda subiu as escadas devagar, sem pressa. No último lance, ouviu o riso de uma criança vindo do andar de cima. Sorriu. O prédio parecia outro, ou talvez fosse ela quem tivesse mudado. À tarde, lavou os lençóis e pendurou-os na varanda. O vento os fez dançar, brancos e leves contra o azul do céu. O tecido batia devagar, como se dissesse, acabou. O corpo dela, atrás do pano, não era mais motivo de culpa. Era abrigo, era casa.
Mais tarde, escreveu no caderno: Aprendi que o que assusta nas mulheres livres não é a pele que elas mostram, é a luz que elas não conseguem apagar. Fechou o caderno, encostou-se à parede e olhou o pôr do sol refletindo nos prédios. Em uma das varandas, o mesmo vizinho do aceno de meses atrás levantou a mão de novo. Fernanda retribuiu, sem pressa, com um sorriso leve. Nenhuma palavra, nenhum peso. Apenas um instante em que o mundo volta a caber dentro de si. Quando a noite caiu, ela deixou as cortinas abertas. A cidade acendeu suas luzes uma a uma. E pela primeira vez desde que chegou, Fernanda sentiu o que sempre buscou. Não ser vista, mas existir inteira. E se um dia o amor ou o medo te deixou uma marca, talvez seja a hora de contá-la. Nós transformamos memórias em histórias.